Ora bem, eu estava então a dizer, vamos ver se isto agora funciona. Temos então o A e o B em memória e aqui, por questões de simplicidade na explicação, eu vou assumir que um inteiro tem 16 bits, um float tem 32 bits, um endereço de memória tem 8 bits, o que não é necessariamente verdade nas vossas máquinas. Isto é apenas para ajudar na explicação. Portanto, os inteiros, isto tem 16 bits, o B tem 16 bits, e nós colocamos o valor 2 no A e o 4 no B. Quando chegamos aqui e apanhamos a chamada à função, obviamente, como vimos, o controle passa para aqui para dentro, ele vai executar isto e depois retorna. Ao passar, o que ele faz é copia o que está em A para X e copia o que está em B para Y. Ou seja, em memória é criado um X e um Y, ambos 16 bits. O X recebe o que está em A, o valor 2, o Y4. É criada o AUX, que também tem 16 bits. E, portanto, ele primeiro faz AUX igual a X, 2. Depois, X igual a Y, isto passa a 4. E, finalmente, Y igual a AUX, e aqui passa a 2. Apanhando aqui a chaveta que fecha a função, o que vai acontecer é que isto desaparece, a memória é dada como livre e nós continuamos aqui com o A e com o B com os mesmos valores. Tudo o que fizemos aqui dentro, nas variáveis X e Y, não se refletiu nas variáveis no âmbito de chamada. Colocar lá um asterisco, mas convém perceber isto em memória. E em memória, o que é que se passou? Da mesma forma que há bocado, nós temos aqui o A e o B, que são os tais 16 bits, com 2 e com 4. Estas variáveis estão em memória e, portanto, têm um endereço. Vamos supor que o A está na posição 0FFA e o B na posição 0FFB. Quando chegamos aqui e chamamos a função switch, ele vai criar um X e um Y, que neste caso são endereços de memória, são apontadores, e portanto têm 8 bits. E recebem o quê? O X vai receber o endereço do A e o endereço do B vai para o Y. Portanto, o X recebe 0FFA e o Y 0FFB. Significa isto o quê? Significa que X aponta para aqui e Y aponta para ali. Obviamente que chegados aqui ao código, eu depois tenho aqui um AUX que volta a ter 16 bits. É um inteiro, não é um endereço. E obviamente que aqui eu não posso fazer, por exemplo, AUX igual a X. Porquê? X é um int asterisco. Aliás, a declaração do X é esta, int asterisco X. Olhando para aqui, o que é do tipo inteiro? Isto é que é do tipo inteiro e não o X. O X é do tipo int asterisco. E, portanto, se eu fizesse isto, AUX igual a X, o próprio compilador dava-me erro. Portanto, os tipos têm que ser iguais e, portanto,
AUX igual a asterisco de x, é o que está correto. E o que é que acontece quando fazemos AUX igual a asterisco de x? Estamos a dizer que AUX é igual ao conteúdo de x, ou seja, AUX é igual ao apontado por x. O apontado por x é o conteúdo da memória que ele lá tem, e seguimos esta seta, é 2. O conteúdo de x igual ao conteúdo de y. O apontado por x, que é esta posição aqui, vai ser igual ao que está a ser apontado por y. E, portanto, este passa a 4 e depois conteúdo de y igual a AUX. O B cá em cima vai receber o valor 2. Novamente, chegados aqui à última chaveta e terminando a função, isto desaparece. Isto desaparece. Obviamente, estas ligações desaparecem também. E nós, no main, temos efetivamente o conteúdo das variáveis A e B, agora sim trocados. Podemos ver isto tudo. Este não faz parte dos exercícios de revisão do CID, isto é assumido que vocês sabem isto, foi só para recordar, mas no CID vocês estão lá 3 exercícios, ou 4, que estão em PDF, e são estes que eu vou passar agora. O primeiro que lá está, e agora, mais uma vez, eu repito, alguma coisa que não percebam, vocês interrompam-me. Eu vou dar um passo atrás aqui neste exercício e vamos imaginar que este V não estava ali, portanto eu não preciso disto, não preciso de memorial lock, não preciso nada disto. Portanto, não preciso disto. E em vez de ter o que vocês têm, imaginem que o que nós tínhamos tínhamos declarado aqui aquele V como sendo um vetor de 10. Portanto, eu aqui, em vez de ter dim, tenho 10. Chamo uma função que se chama read_array, que é esta que está aqui, que é para ler o vetor do teclado. E depois aqui no main faço o printf. Quando, e isto presumo que toda a gente já saiba também, eu quando envio aqui o V para a função e coloco apenas o nome do vetor, o que eu estou a fazer estou a passar para a função o endereço de memória do primeiro elemento do vetor. Int asterisco W. É a forma como eu estou a receber aqui. Obviamente vocês podiam receber isto aqui como sendo int W de 10. Aqui estamos apenas a ser mais explícitos e a dizer que aquilo é um apontador. Portanto, o que há para reter aqui é que o nome do vetor é o endereço de memória do primeiro elemento do vetor. E, portanto, o vetor vai estar em memória algures. Neste caso, é um bloco de 10 vezes 16 bits. Atenção que esta suposta divisão aqui dentro dos elementos não existe. Não existe nenhuma divisão aqui entre o primeiro elemento do vetor e o segundo. Isto é um bloco único de 16 bits. Portanto, quando imaginem que eu aqui dentro desta função fazia isto. W, asterisco W, conteúdo de W igual a 0. W é um endereço de memória. É o endereço de memória, vamos lhe chamar 0FFF, o endereço de memória do início deste bloco. Eu, ao fazer asterisco W igual a 0,
sendo que W é um apontador para inteiro, ele vai escrever 0 naquele endereço. Como é do tipo inteiro, escreve 0 nos primeiros 16 bits. Portanto, escreve aqui um 0. Se eu quiser escrever um 0 no segundo elemento, o C permite uma coisa que se chama aritmética de ponteiros. E quando eu faço W mais 1, sendo W um endereço, ele vai verificar que tipo de endereço é. É um endereço de tipo inteiro. Então, somar uma unidade a um endereço do tipo inteiro significa somar-lhe 16 bits. Se W inicialmente apontava para aqui, em lhe somando 16 bits, ele passa a apontar para ali. E, portanto, fazendo conteúdo de W mais 1 igual a 0, escrevo aquilo ali. E etc. Usando esta notação, sabemos que escrever este 0, portanto, isto é a mesma coisa que fazer W de 0 igual a 0. E sabemos que isto é a mesma coisa que fazer W de 1 igual a 0. Generalizando estas duas, asterisco de W mais I igual a 0 é a mesma coisa que W de I igual a 0. Conclusão. Isto é algo que o C me permite fazer. Permite-me fazer indexação direta dos vetores. Como realmente funciona? É como está aqui. Por isso é que nós aqui em cima recebemos como apontador e posso usá-lo assim. Porque o nome do vetor é sempre o endereço de memória do primeiro elemento. Aliás, tem aqui como comentário isto que fizemos aqui deste lado. E porque é que aqui só tenho W mais I? Só tenho W mais I porque se eu quisesse fazer este scanf com a notação da indexação, eu faria o scanf, não é? Percentagem D, e depois ia ler, como estou dentro do scanf, tenho que usar o I comercial e ia ler para W de I. Substituindo, eu sei que W de I é a mesma coisa que W, asterisco W mais I. Como tenho que usar o I comercial, como estes dois operadores são contrários, um é endereço de, o outro é conteúdo de, um corta com o outro e por isso temos ali só W de I. Já aqui no main, que é exatamente a mesma coisa, aqui no main em todo lado, V é o endereço de memória do primeiro elemento. Posso usar esta notação, que era a mesma coisa que fazer isto, que é o que nós estamos mais habituados a fazer. Ok? Neste exemplo, eu voltei um bocadinho atrás e isto é uma alocação estática. Declaramos aqui o vetor de 10 elementos. A forma como isto está no código do CID é esta. Ou seja, a única diferença é que aqui fomos mais explícitos e dissemos que V é um apontador para inteiro. Isto permite-me o quê? Permite-nos fazer a alocação dinâmica do vetor. A alocação dinâmica o que permite fazer é que a gente, em execution time, enquanto ele está a correr, podemos decidir só nessa altura qual é o tamanho do vetor que queremos. No caso da alocação estática, quando estou a desenhar o algoritmo, tenho que dizer logo são 10 ou 100 ou 1000. Aqui posso decidir em execution time. Mais uma alteração aqui é, vamos imaginar que eu não tenho isto, e portanto não tenho aquilo, eu poderia fazer tal e qual, aqui direto isto, V é igual int asterisco, malloc, vim vezes size of int.
meteria isto aqui dentro deste if, para ver se o resultado do malloc era nulo ou não, e todo o programa funciona igual. Ou seja, V continua a ser, o resultado do malloc é o quê? O resultado do malloc vai ser, quando eu tenho aqui um V, que são 8 bits, por segurança, inicializar sempre os apontadores com nulo, porque se não o fizermos ele tem lá lixo e por azar pode ser que esse lixo seja um endereço de memória válido e ele esteja a apontar para algum sítio e depois a gente engana-se e corrompe a memória. Ao fazermos o malloc o que vai fazer é tentar reservar o tal bloco, que vai ter um endereço de memória e tudo a correr bem, ele escreve um em V e, portanto, o que nós temos é aqui o 0 FFF e o V aponta para o início do bloco. Portanto, estamos exatamente na mesma situação do exemplo anterior em que foi alocado estaticamente. Todo este código mantém-se. Tudo o que foi dito relativamente à alocação, ao funcionamento do vetor com alocação estática, é a mesma coisa. Aqui está tudo igual. Funciona tudo direitinho. Espera lá. E eu já dei cabo disto. Aqui. Buscar outro. Ora bem, contudo, o que está aqui feito não é bem aquilo que vimos até agora. Aqui a única diferença é que, em vez de eu fazer um malloc aqui direto, chamo uma função que me vai fazer o malloc e me retorna ao W. Só de uma forma muito rápida. Vermos como é que isto funciona. Ora bem, temos o V, vai fazer exatamente o que vimos ali. De 8 bits, tem nulo. Chama o memorialloc e envio para lá o DIM. Aliás, temos aqui também, então, já agora, coloca-se aqui tudo. Um DIM 16, vamos seguir o exemplo que tenho dado. Recebe 10. Ao chamarmos a função, eu chamei-lhe na mesma DIM, podia ter chamado outra coisa qualquer. Este DIM agora aqui é este. É criado um W de 8, que está a nulo. Este DIM recebeu 10. O malloc, supondo que corre tudo bem e que é este bloco, que são os tais 10 vezes 16, tem 0 FFF, é escrito, aqui estamos a assumir que está a correr tudo bem, portanto, aqui fica o 0 FFF, aponta para aqui. Ao apanharmos aqui o return, ele vai retornar o que está em W para V. E, portanto, chega aqui, escreve aqui o 0 FFF, passa a apontar para aqui e, obviamente, quando apanha a última chaveta, isto desaparece, esta ligação para ali desaparece e ficamos com o V no main a apontar aqui para o vetor e, portanto, mais uma vez, estamos exatamente na situação inicial. V é o endereço do primeiro elemento daqui, é o endereço de entrada para este bloco aqui do vetor. Portanto, mais uma vez, todo o código está de acordo e todo o código funciona. O segundo exemplo que vocês lá têm
este. Qual é a diferença disto? E agora remeto-vos para aquele exemplo simples, o inicial, o da troca. Qual é a diferença deste exercício para o anterior? É que eu aqui, no memory_alloc, em vez da função memory_alloc me retornar o resultado de uma alloc e retornava para o v, eu aqui estou a mandar o v por referência lá para dentro. Ou seja, a função, como eu estou a mandar o v por referência, a função vai-me alterar o valor do v, que é o que eu quero. Ele vai para lá para dentro, anulo, e eu vou querer que ele me coloque lá o endereço de memória do vetor. Na função troca, o que é que nós fizemos? Ao colocar o i comercial no A e no B, o que fizemos a partir daí foi ir à função e acrescentar um asterisco a todas as ocorrências de x e y. Aqui é exatamente a mesma coisa. O w era um int asterisco, acrescento-lhe um asterisco. Fica com um duplo asterisco. Aqui fazíamos w igual a malloc, acrescento-lhe um asterisco. Fica asterisco w igual a malloc. Independentemente da variável já ter lá um asterisco, ou ter dois, ou quantos for, a regra mantém-se sempre. Eu estou a passar por referência, coloco-lhe um asterisco. É conveniente perceber porquê. E da mesma forma que eu vos fiz aqueles desenhos da memória quando usamos a função troca, aqui vai ser exatamente a mesma coisa. O que é que aconteceu? Nós temos aqui o V, que já é um apontador e portanto é de 8 bits. Mas ele está em memória, alguns. Vamos supor que é em 0FFA. Eu agora vou deixar de representar aqui os DIM, que não vale a pena. Quando fazemos isto, chamamos a função e passamos para lá o endereço de V, W, passa a ser um duplo apontador e recebe o quê? É um duplo apontador, mas é um endereço de memória na mesma, é de 8, vai receber 0FFA. Recebe 0FFA e, portanto, aponta para ali. Quando fazemos isto, se este W não tivesse aqui o asterisco, o malloc, o que vai fazer é alocar o tal bloco, neste caso, de DIM vezes 16 bits, que tem um endereço que eu quero escrever aonde? Quero escrever aqui. Se eu fizesse W igual àquele resultado, ele ia-me escrever aqui. Com o W, como é que eu consigo chegar cá em cima? É o conteúdo de W, é o apontado por W, que vai ficar com o resultado do malloc e, portanto, fica com 0 FFF. Este aponta então para aqui. Quando a função termina, neste caso vai terminar devido ao return, acontece o que já sabemos. W deixa de existir. Obviamente esta ligação também. E nós temos o V a apontar para o vetor e mais uma vez, como não podia deixar de ser, todo este código funciona exatamente da mesma forma. Portanto, conclusão daqui. Esta passagem por referência, ele já tinha um asterisco, não interessa, passa a ter 2. E acrescentamos aqui também 1. E é sempre igual. Portanto, isto de ter um asterisco, de ter 2, se perceberem as coisas por aqui, tanto melhor. O que é que eu vos aconselho? Principalmente
em relação a estes dois exercícios, a estes dois primeiros que estão no CID. Vocês vão pegar no PDF, copiam o código, montam o projeto, põem o código a correr. A única coisa que falta lá no código, falta, não sei, nem sequer estou certo que falta, é aquele define que eu fiz há bocado no primeiro, é esta linha de código. Montem o projeto, copiem para lá o código, o código é este, é precisamente este, façam debug linha a linha e vão numa folha ao lado tentando fazer este desenho de memória e tentando perceber o que se está a passar. Se fizerem isso, garanto-vos, façam isso antes da próxima aula, obviamente. Vamos ficar com tempo para tentarem fazer isso nesta aula ainda. Quem não conseguir, depois faz durante a semana, mas era essencial que fizessem antes da próxima aula, porque quem fizer isto e conseguir fazer isto, não vai ter problemas daqui para a frente com os asteriscos. Porque, como vamos ver também já daqui a bocado, estas questões de memória vão ser importantes nesta unidade curricular. O terceiro exercício, mas antes de passarmos ao terceiro exercício, há alguma coisa daqui que não tenham percebido tão bem que queiram ver outra vez? Professor, o que é aquilo do status? Ok. Este status, isto é, não está aqui a definição, isto é um typedef enum. Isto é o seguinte, é feito aqui em cima, não é? É um typedef. Typedef serve-nos para criarmos um novo tipo, novos tipos de dados. É um typedef enumerado, enum, que tem error e ok. E chama-se status. Fazer isto, como ele é enumerado, significa que error fica com o valor 0 e ok fica com o valor 1. Em C, 0 é falso. Tudo o resto é verdade. Significa isto, que se você fizer if 0, ele nunca entra aqui dentro. If 1, este if é sempre verdade. If 1, ou if 2, ou if 3,4, ou if 435. 0 é falso, tudo o resto é verdade. E, portanto, basicamente isto, que aqui está, quando faço return error, estou a retornar um 0, e, portanto, ele não entra neste if. Se fizer return ok, estou a retornar um 1, e, portanto, ele entra. A mesma coisa seria se, em vez de usar status, fizesse int, e aqui um 0, e aqui um 1, o programa funcionaria corretamente. Fazendo isto, podemos usar error e ok, que fica o código mais legível, mas é apenas isso. Está bem? Ok, obrigado. Como terceiro exercício que vocês têm lá no CID. E este aqui, eu não sei o que é que se passa aqui. E este aqui é uma brincadeira. Eu não sei. E por acaso nem é este que eu vos queria mostrar. Este não é o terceiro, este é o quarto. É este. Como eu vos digo, os outros dois sim, façam isso. Este, quem quiser, ótimo, perfeito. Mas isto eu digo que é uma brincadeira porque eu já declaro aqui o V como sendo um duplo apontador. Depois envio por referência para o memory alloc. Se ele já é um duplo apontador, obviamente, se eu envio por referência, recebo como um triplo apontador. Para vos deixar descansados desde já, dizer-vos que nós nesta unidade curricular nunca vamos chegar ao ponto de trabalhar com um triplo apontador. Portanto, isto é mesmo só para
que vocês, para tentar desmistificar esta confusão dos asteriscos, porque não tem confusão nenhuma. Isto é sempre da mesma forma, é andar para a frente ou andar para trás. É mais uma ligação, menos uma. Obviamente, e já agora, convém perceber o que é isto de um duplo quando inicializamos, quando criamos uma variável já com um duplo asterisco. Isto significa o quê? Que eu tenho, não quero fazer aqui, o que eu tenho é isto. Ora bem, eu sei que quando eu, se eu declarasse apenas isto é um vetor, não é? Se eu tivesse feito int asterisco v, estava a declarar um vetor. Um vetor de quê? De inteiros. Aqui estou a declarar um vetor de quê? De apontadores para inteiro. Portanto, o que eu quero daqui é um vetor em que cada elemento do vetor é um apontador para outro vetor. E o segundo elemento igual aponta para outro vetor. É um vetor de vetores. Por isso é que aqui, nesta primeira, para este, estou a alocar este primeiro vetor e depois fazemos aqui o ciclo for para ele percorrer cada um destes e em cada um destes fica com o resultado, agora sim, já de um int asterisco, de um vetor para inteiros, aqui é de duplo, para me alocar cada um destes e o outro depois aponta para lá. Mas como eu digo, isto é já um grau de complexidade ao qual nós não vamos chegar nesta unidade curricular. Contudo, fica lá o exercício para que vocês, se quiserem, o implementem e se o quiserem perceber, perfeito, ótimo, é para isso que ele lá está também. O último. É este, e este está lá apenas por uma questão, que é para vermos que tanto me faz que seja um vetor de inteiros, como um vetor de floats, como um vetor de estruturas de dados, que é este o caso. Todas as regras que nós vimos até agora se aplicam de igual forma. Eu tenho aqui este client, se podia se chamar V, e mais parecido ficaria. Um apontador para uma estrutura deste tipo. Faço a passagem por referência. Recebo com 2 asteriscos. Imaginem que em vez dele receber aqui o file name, recebia, como no exemplo anterior, o dim. O que é que eu faria aqui? Asterisco V igual a client asterisco malloc dim vezes size of client. Exatamente igual a como fazíamos com os inteiros. Se eu soubesse quantos queria. Mas nós não sabemos a dimensão. É um daqueles casos em que temos um ficheiro de dados. Neste caso, vamos ter um cliente por linha, um registro por linha, e não sabemos o tamanho do ficheiro, não sabemos quantos lá estão. Fazemos sempre da mesma forma. Quando não sabemos quantos lá estão, usamos esta funçãozinha que se chama FEOF. O que esta função faz é retorna verdade quando o apontador para file, que neste caso chama-se FP, apontar para o fim do ficheiro, e retorna falso enquanto ele não apontar para o fim do ficheiro. Portanto, como nós queremos que este ciclo seja executado enquanto ele não chegar ao fim do ficheiro, temos que negar aqui o resultado do EOF. E o malloc nós usamos
quando alocamos o bloco inteiro de uma só vez. Eu aqui não sei quantos lá estão, por isso, qual é o funcionamento que eu pretendo disto? Da primeira vez que ele entrar no ciclo, eu sei que está lá um e quero alocar um cliente. Se, entretanto, não for fim de fecheiro e houver lá um segundo, eu quero juntar a esse bloco mais um cliente. E assim sucessivamente. Para isso, usamos o realloc. O realloc é exatamente igual ao malloc, só que tem que levar um parâmetro extra. Que é o quê? O próprio sítio, o sítio onde já estão os outros elementos. Já tenho um, eu para a função realloc tenho que enviar o endereço onde já está o primeiro, que é para ele juntar outro. Quando for o terceiro, a mesma coisa, envio este bloco, que é para ele juntar mais um, e eventualmente, se a meio do caminho apanhar aqui algo, ele muda de sítio e vai alocando todos. E apenas arranjar aqui, isto é aritmética simples, um size que começa em 0, da primeira vez 0 mais 1 vai alocar apenas 1, e depois a cada um que vai ler mais size mais, da segunda vez o tamanho já vai ser 2, depois o tamanho já vai ser 3, etc. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Temos só mais uma coisinha para ver relativamente a vetores de estruturas, que é, e tem a ver com a estrutura e não com o vetor propriamente. Por exemplo, se eu tiver um client X e um client asterisco Y, supondo que depois eu faço uma alloc para Y de um cliente, se eu quiser aceder, por exemplo, ao name, é x.name. Se eu quiser aceder ao name do Y, é y seta name. Ou seja, quando eu tenho a própria estrutura, que é o caso do x, com um ponto acedo aos campos. Se eu tenho o apontador para a estrutura, com a seta acedo aos campos. Obviamente que eu podia fazer isto com o y. Conteúdo de y, ponto, name. Não é? Mas para não andar aqui com os asteriscos, posso usar diretamente a seta. E, portanto, por isso é que, por exemplo, aqui usamos o ponto e aqui estamos a usar a seta, porque senão teríamos que usar mais um asterisco. Tudo isto é importante, porquê? E agora chegamos já à fase em que já vou abordar a matéria que vamos voltar a ver. O que eu vou mostrar agora será o início da próxima aula. Tudo isto é importante porque nesta primeira metade do semestre nós vamos trabalhar com isto. Listas ligadas. As listas ligadas, temos uma estrutura muito importante, que é esta. Estrutura list node. A estrutura list node tem dois campos. Um campo data e um campo next. E nós iremos representá-la desta forma. Com os dois campos. Ponto 1. O campo next é suposto, ou melhor, o funcionamento disto é este. Uma lista tem um elemento que aponta para o segundo elemento, que aponta para o terceiro elemento, assim sucessivamente, até que vai chegar a uma altura em que o campo next do último elemento da lista está a nulo, ou seja, não aponta para lado nenhum. E, portanto, este campo next
é um apontador para quê? Para uma estrutura do mesmo tipo. Foi preciso arranjar uma maneira de conseguir aqui dentro criar um campo que apontasse para uma estrutura que eu ainda não terminei de definir. Eu só termino de definir a estrutura aqui. Portanto, eu aqui dentro não podia declarar o next como sendo um list node asterisco next. Porquê? Porque o list node ainda não está definido, só é definido na linha a seguir. O que é que fazemos? Damos-lhe um nome temporário, que é o underscore list node. Isto é só para vocês saberem, para não se confundirem com isto. É só por este motivo que está aqui isto. Porque o list node ainda não existe. Underscore list node é um nome temporário para me permitir a definição do next. E, portanto, o next é este aqui, que vai ter um apontador que está a null ou não. Se estiver a null, não aponta para lado nenhum. Se não, obrigatoriamente, aponta para uma estrutura do mesmo tipo, para implementarmos este comportamento. O outro campo chama-se data e é um apontador para void. O que é um apontador para void? Se eu, imaginem que íamos fazer uma lista em que os dados eram aquela estrutura cliente que vimos há bocado. Obviamente que esta data poderia ser cliente, asterisco, data. Significava o quê? Que esta data apontava sempre para uma estrutura do tipo cliente. Dizendo que ele é do tipo void asterisco, significa que a lista é genérica. Ou seja, eu depois aqui posso colocar uma estrutura cliente, ou uma estrutura carro, ou uma estrutura aluno, ou uma estrutura o que for. Fazendo apenas uma cast, eu depois, nós aqui vamos montar uma série de funções genéricas das listas e que, de um exercício para o outro, trocamos a estrutura de dados. E quando me refiro à estrutura de dados, estou-me a referir a esta. No exercício posso usar com a lista cliente, no outro exercício utilizo com a lista carro, ou viatura, ou aluno, ou o que for. E, portanto, este depois vai apontar para o outro, que tem a estrutura aqui agarrada, etc, etc, até que chega a um que está a nulo. Uma coisa importantíssima aqui é ter a noção de que quem é que sabe onde está este nó? Só o nó anterior é que sabe onde está o a seguir. A única coisa que nós sabemos é o endereço de memória do primeiro elemento. O primeiro elemento depois é que sabe onde está o segundo. Temos que aceder ao campo next do primeiro elemento para conseguirmos saltar para o segundo. Uma vez no segundo, só o campo next é que sabe onde está o terceiro e assim sucessivamente. E quando chegarmos a um nó em que o campo next está a nulo, sabemos que a lista terminou. Portanto, a coisa mais importante que nós temos é o endereço deste nó, a que nós chamamos cabeça de lista. Portanto, nós no main, a coisa importante que eu vou ter é isto. Que, por exemplo, chamo-lhe lista. A partir daqui, crio a lista e esta lista aponta ali para o primeiro nó. E depois arranjamos um mecanismo de ir sucessivamente acedendo ao campo next e percorrendo a lista. Mas agora, se eu declarar isto assim, vamos imaginar que eu vou chamar uma função XPTO que é suposto criar uma lista, à semelhança do que fizemos há bocado com os vetores. E, portanto, eu vou mandar a lista por referência. Quando eu fosse desenhar esta função XPTO, isto era um list
node, asterisco, asterisco, lista. Correto? O que fizemos até agora. Para obviar a que a gente tenha logo aqui 2 asteriscos, o que nós fazemos é definimos aqui um outro tipo de dados que é do tipo list node asterisco. O list é do tipo list node asterisco. Isto permite-me o quê? Permite-me definir a lista como sendo do tipo list e ao fazer isto eu recebo um list asterisco lista. E, portanto, já evitei aqui o uso de um asterisco. Já só tenho lista, asterisco, lista. Ou seja, por isto é que é importante percebermos aquela mecânica dos asteriscos. Isto é andar para a frente ou para trás, tanto me faz. E, obviamente, que aqueles desenhos em memória aqui em lista não vamos precisar de os fazer, mas se os fizerem, isto aqui depois é uma questão de abstração. Nós sabemos que isto é um apontador e que aponta para a estrutura. Só temos que saber aceder depois aos campos aqui dentro da estrutura. Sabemos que este é um apontador que aponta para um novo nó. E vai ser sempre isto. Nada de extraordinário. Agora, se não lhe pegamos bem agora ao início, se vocês não ultrapassam esses problemas que têm, eventuais problemas que possam ter com o uso dos asteriscos, isto depois começa a complicar. Portanto, é essencial que peguem nesses exercícios do CID e que os implementem e façam o debug linha a linha. Portanto, mas antes de avançarmos, dúvidas relativamente a isto? Não tanto esta parte de listas, porque isto vai ser o início da próxima aula. Vamos voltar aqui e vamos fazer isto tudo de início. Relativamente aos exercícios anteriores. Ninguém? Nada?